Louvado seja o nome do Senhor, meus amados irmãos, a todos vocês que estão ao alcance da minha voz. Meus amados, então a quinta taça, ela foi derramada no trono da besta, porque o trono da besta, ele é o centro do governo anticristão. Então, quando esse poder da besta é atacado, o sistema entra em colapso e os homens incrédulos, eles se desesperam, são tomados de angústia e mordem em suas línguas de tantas dores que eles sentirão naqueles dias. Então Deus fará com que eles venham sofrer para que eles possam se arrependerem. Mas, como falei anteriormente, mesmo assim, eles ainda blasfemarão de Deus, não se arrependerão, mesmo sofrendo essas úlceras, mesmo sofrendo essas punições que vêm dos flagelos, eles não irão se arrependerem. Então, nós vemos que essas trevas sobre o trono do anticristo é semelhante àquelas trevas que foi lançado no Egito, como está escrito lá em Êxodo, capítulo 10, do versículo 21 ao 23. Ou seja, Deus ele vai confundir os planos de Satanás, mas mesmo assim os seus seguidores continuarão sem se arrependerem. Isso é incrível, meus irmãos, para vocês observarem quando o coração do homem, quando o coração de uma mulher é obstinado, somente Deus pode mudar, somente Deus pode tratar. Então, nós vemos que essa quinta taça, ela traz sérios prejuízos para o anticristo, que pensava que estava no controle de todas as coisas, porque na realidade quem está no controle de todas as coisas é o nosso Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E a gente vai observando sobre o derramar da sexta taça, que a taça ela é derramada por Deus e ela é a praga da escassez, que conforme diz a narrativa bíblica que o rio Eufrates secará e a humanidade ela vai enfrentar o maior sofrimento que poderia existir sobre ela a partir dessa sexta praga. Porque essa praga, na realidade, ela é a praga da escassez. Ela é a mais terrível para a vida de todos aqueles que vão estar habitando a face da terra naqueles dias. Porque através desta taça que será derramada sobre aqueles que rejeitaram o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela traz um sofrimento inexplicável, inabalável para aqueles que rejeitaram o amor de Deus e ficaram contra o Senhor. E é através dessa sexta taça que vai se deflagrar a maior batalha que existirá sobre a face da terra, que, como todos vocês já conhecem, a batalha do Amargedon, aonde as hordas de Satanás serão enfrentadas, ou seja, seus seguidores serão enfrentados e serão vencidos e destruídos pelo poder de Deus. Portanto, você, aleluia, serve um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus, aleluia, que tem te colocado numa posição de mais do que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor, porque com o derramar desta taça acontece o secamento do rio Eufrates, abrindo caminho para que as nações do Oriente venham para a guerra do Amargedon, que acontecerá
aleluia, geograficamente lá no vale de Megido. Acontecerá essa grande batalha onde os exércitos da terra estarão reunidos contra Israel, porque até os 3 anos e meio, que é uma falsa paz aparentada pelo anticristo, Israel dará ouvidos. Mas na segunda fase, Israel vai perceber que o anticristo, na realidade, ele está usurpando, está tomando a posição de Deus. Israel, ele vai quebrar o pacto. É nessa hora que as nações da terra, através do anticristo, se revoltarão contra o povo de Deus naqueles dias. Meus amados irmãos, será coisa tremenda que acontecerá sobre a face da terra naqueles dias. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, dedique sua vida para Deus. Dedique sua vida para o Senhor. Obedeça a Deus e obedeça a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, eles jamais serão confundidos. Nós vemos até mesmo hoje, nesta pandemia, que a terra, que a igreja está vivenciando. Nós vemos, irmãos, muitos rumores falsos e muitas pessoas dando credibilidade, meus irmãos, para muitas coisas que estão acontecendo. Mas Paulo, ele fala expressamente que nos últimos dias muitos iriam apostatar da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, porque a gente observa nesta narrativa literária apocalíptica que o diabo ele tenta imitar a Deus. Nós observamos essa tríade formada pelo dragão, que é Satanás, pelo anticristo, imitando a Cristo, e o falso profeta imitando o Espírito Santo. Então, o dragão, ele é o próprio diabo. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao 3. Nós observamos que o anticristo, na realidade, é a primeira besta que emerge do mar, que ele vai tentar imitar a Cristo. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Portanto, são imitadores, meus amados irmãos. E Paulo já falava que muitas pessoas iriam dar crédito. Como é que pode uma humanidade inteira seguir o anticristo, a primeira besta, o falso profeta, a segunda besta, e os homens seguirem, meus amados irmãos, essas pessoas que imitam a Deus, que tentam parecer como Deus, mas na realidade não são Deus, como explica a própria palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê o falso profeta, que é a segunda besta, tentando imitar o Espírito Santo. Apocalipse capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 18. Amados irmãos, amados, eu quero dizer uma coisa para vocês: temam ao Senhor, vivam uma vida de santidade, respeitando aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Jesus. Portanto, meus amados irmãos, o significado mais aceito para a palavra Armagedon é montanha de Megido. E o vale de Megido, ele fica defronte ao Monte Carmelo, ali aonde Elias batalhou. Louvado seja o nome do Senhor, contra os profetas de Baal e os profetas de Astarote, meus amados irmãos. Então, o nome Megido, então vem dessa junção. Louvado seja o nome do Senhor. Então dessa forma fica fácil entender que o Armagedon, ele na realidade é o símbolo de toda a batalha no qual o povo de Deus estará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estará ali naquela luta grandiosa, naquela batalha que Deus dará a vitória para o seu povo naqueles dias. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o apóstolo João, ele viu esses 3 espíritos imundos sair da boca do dragão, da boca da besta.
e da boca do falso profetas, do falso profeta. Então, esses espíritos eram semelhantes a rãs, referindo-se ao seu caráter repugnante, asqueroso e abominável. Isso significa que os poderes deste mundo e a falsa religião agem sobre as ideias e as inspirações de Satanás, sobre a inspiração dos espíritos malignos. É por isso que é importante você dar ouvidos à palavra de Deus, porque passará o céu e a terra, mas as palavras, aleluia, do Senhor jamais passarão, porque permanecerão. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Então, o mundo do fim dos tempos, irmãos, vai ser um mundo de grande tristeza, irmãos, de grande decepção, de grande angústia, meus amados irmãos. Vocês que estão me ouvindo nesta hora, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, vai ser um final trágico para a humanidade daqueles dias, porque esse mundo, ele se tornará um mundo de demônios, um mundo onde os espíritos malignos estarão comandando, estarão com as suas estratégicas limitadas, mas estarão ali machucando, pisando, pisoteando o ser humano, que é a imagem e a semelhança de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o mundo dos demônios, ele será exterminado com essas pragas que advêm dessas 7 taças, aleluia, que serão derramadas por Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Amados irmãos, aleluia, e eu quero aqui também falar sobre a 7ª taça, Apocalipse capítulo 16, versículo 17 ao 21, que esta 7ª é a última taça que é derramada sobre a terra, aonde vai acontecer tempestades de raios, de terremotos e chuvas de meteoros, com tamanha força destruidora atingindo todo o planeta Terra. Nós vemos que esses terremotos que tem acontecido, que tudo isso é vaticinado, é profetizado por Jesus lá no livro de Mateus, no capítulo 24, a gente observa que esses terremotos, eles são propostos de uma forma horizontal, aonde acontece por existir as falhas nas placas tectônicas, meus amados irmãos. Mas esse terremoto, que será o último terremoto, é um terremoto que vai atingir a terra. É o pior terremoto que virá sobre a humanidade. Meus amados, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele vai, aleluia, sacudir. Porque esse terremoto, ele não vai, meus amados irmãos, abalar a estrutura só de uma cidade, 2 cidades. Ele vai ser um terremoto que vai abalar toda a terra. Toda a terra. Ele não vai abalar só um país, não. Ele vai abalar toda a terra. Porque, aleluia, é o próprio Deus sacudindo toda a terra. A terra, aleluia, nessa 7ª e última taça, será abalada pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. A gente vê que a humanidade, até mesmo nos dias de hoje, tem rejeitado o Senhor, tem rejeitado a sua palavra. A palavra de Deus fala, meus amados irmãos, que esse último terremoto que o planeta vai enfrentar, vai haver
chuvas de pedras. E para você ter uma ideia, cada pedra que vai cair do céu, ela terá o peso de 35 quilos, amados irmãos. Olha que coisa! Então, João, ele ouviu uma voz saindo do santuário dizendo: feito está. Essa era a voz do próprio Deus anunciando que chegou o momento da exposição final.